Aposentados que sonham com aumento no valor dos benefícios. Eles se tornam vítimas do chamado golpe da revisão. Assinam documentos, não conseguem o que desejam e assumem dívidas sem perceber. Veja na reportagem da semana. Rubens é aposentado desde 2005. Há 2 anos ele recebeu uma carta em casa. Era de uma associação que prometia a revisão do benefício, ou seja, a renda de Rubens poderia aumentar e ele ainda teria direito a uma indenização. Como o dinheiro que recebe mal dá para pagar as contas, Rubens foi até o local indicado na correspondência. Olha, a gente é tão bem recebido lá, assim, e você chegou lá e tanta gente. Ele foi convencido a contratar um serviço por R$ 1.242 em 10 parcelas no cartão, valor cobrado pela associação para realizar a revisão junto ao INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. Depois de quitar as 10 parcelas, o tão sonhado aumento da aposentadoria não veio. Rubens desistiu, mas soube que precisava continuar pagando mensalidades para a associação. Desisti, mas mesmo assim ainda chegou cobrança essa outra carta aí. Esse documento comprova. A associação cobrava uma dívida de R$ 1.610,25. Perguntava para um e para outro, então você percebia que a coisa era enrolada mesmo. Tá entendendo? Não tinha como. Aí eu percebi que tinha entrado numa fria. Rubens é uma das vítimas do que vem sendo chamado de golpe da revisão, que funciona assim. O aposentado recebe em casa uma carta ou um telefonema dizendo que tem direito à revisão da aposentadoria. Para isso, é preciso que ele vá pessoalmente ao endereço indicado na correspondência. Num escritório, geralmente bem equipado, com vários atendentes, o aposentado é convencido a assinar um contrato e a pagar pelo serviço de revisão. O que ele não sabe é que, na verdade, se torna um associado, alguém que deve pagar uma mensalidade por tempo indeterminado. Exatamente o que aconteceu com Rubens. E as cobranças só pararam depois que ele procurou o Sindicato Nacional dos Aposentados. A instituição chega a receber 20 reclamações por dia sobre esse assunto, só na capital paulista. Muitos aposentados estão recebendo apoio jurídico gratuito. O sindicato entendeu que era um atentado contra o idoso, né? Que estava acontecendo uma situação que não podia se perpetuar em razão da maior vulnerabilidade, né, dessas pessoas. A advogada conta que muitas vezes essas associações esperam até 4 anos para iniciar a cobrança das parcelas atrasadas. Com isso, o valor da dívida cresce além da capacidade financeira do aposentado. Outro dia eu atendi um senhor, ele estava quase infartando, mas literalmente, assim, foi parar no hospital, passando mal a ponto de morrer por causa dessa situação, né? De nervoso, né? Ele já tinha 90 anos de idade, estava sendo cobrado, nome no Serasa, a casa estava indo à penhora. Várias associações com nomes semelhantes oferecem o serviço da revisão da aposentadoria. A produção do Domingo Espetacular foi até alguns dos endereços, todos em prédios comerciais, escritórios bem equipados. Esse aqui usa até bandeiras para dar um ar mais respeitável ao negócio. As associações, um tipo de entidade sem fins lucrativos, têm registro oficial e divulgam outros serviços aos aposentados, o que dificulta a fiscalização. Um produtor do Domingo Espetacular pergunta sobre o serviço de revisão de aposentadoria. Veja o que diz a atendente. Cada 5 anos é permitido por lei fazer essa revisão. Porque as avaliações elas são feitas de forma não muito correta, vamos dizer assim, né? Então é bom ele dar uma verificada assim. O superintendente do INSS em São Paulo diz que a informação é falsa. Depois de aposentado, o segurado tem até 10 anos para poder requerer algum tipo de revisão. Depois de 10 anos, infelizmente, administrativamente, ele não tem mais nenhum tipo disso, não pode fazer nenhuma solicitação. Se houve algum erro, terminado o período dos 10 anos, ele não pediu revisão,
A única via que é possível seria uma via judicial. Segundo o superintendente, todos os serviços prestados pelo INSS são gratuitos, inclusive o apoio de advogados para recorrer à justiça. Ele alerta que o INSS só entra em contato por carta ou qualquer outro meio de comunicação se o aposentado tiver entrado antes com algum pedido. O INSS não manda carta para ninguém. Só vai receber uma carta se em algum momento você foi a uma agência do INSS e requereu algum tipo de serviço. Aí sim você vai receber uma carta. Do contrário, não há carta. Um detalhe pode confundir os aposentados. As associações têm nomes que parecem com os de órgãos públicos. Às vezes, até a logomarca é semelhante a esta, a oficial do INSS. Quem tiver alguma dúvida sobre o próprio benefício, deve ir a uma agência do INSS ou telefonar para o número 135. E, se quiser, pode contratar um advogado especializado. Segundo o INSS, não há como saber se as associações realmente entraram com pedidos de revisão, já que isso é feito em nome do aposentado ou através de advogados. Aqui na Fundação Procon de São Paulo, o número de aposentados que reclamaram dessas empresas entre 2015 e 2016 mais do que dobrou. Passou de 756 para 2002. Para o diretor executivo da entidade, o que estas associações oferecem é propaganda abusiva. Ele orienta os aposentados a prestar queixa à polícia assim que receberem a carta que oferece o serviço de revisão. Nós temos notificados, nós temos multados e temos ação na justiça contra todas essas empresas. São todas elas pura picaretagem para tomar algum dinheiro dos aposentados. São promessas que não existem do que eles falam que podem fazer, que vai ocorrer, nada disso acontece. Esta aposentada não quer ser identificada. Foi mais uma vítima do golpe da revisão. E eles me garantiram... O que eles falaram? Que o advogado ia pegar todos esses documentos e tal, e ia resolver, que eu ia receber e que daria até uns 80 mil por aí. Ela pagou cerca de R$ 1.500 em 12 parcelas. Neste período, foi até o escritório da instituição várias vezes. A resposta era sempre a mesma. O processo está em andamento. Tempos depois, ela recebeu nova carta em casa. Falando que eu estava devendo, que era para mim voltar, para mim comparecer lá com urgência, senão ia sujar o meu nome. Aí eu fui, aí passei o cartão de novo, cobraram R$ 800, me deram um vale de R$ 200 para me gastar na farmácia da 7 de abril. Os filhos desconfiaram e convenceram a mãe a procurar a polícia. Se o senhor for lá, o senhor só vê gente revoltada, nervoso, brigando. Eu acho um absurdo, né? Não tem nem cabimento, né? O caso está sendo investigado por policiais desta delegacia há mais de um ano. Quase 200 vítimas já estiveram aqui. E uma pessoa suspeita de aplicar o golpe já foi presa. Um dia depois ela foi solta. O processo corre em segredo de justiça. Todo preso que é autuado em flagrante, no dia seguinte, obrigatoriamente, é apresentado ao juiz de direito para a audiência de custódia. E aí o juiz decide se fica preso ou se não fica. Isso, ele vai avaliar a necessidade da prisão ou não. E ela, no dia seguinte, ela foi colocada em liberdade pela justiça. Os inquéritos contra as associações já formam pilhas na mesa do delegado. Eles ainda estão nas fases iniciais, mas a polícia não tem dúvidas. Os aposentados são vítimas de estelionato. Nós aconselhamos as pessoas a que não acreditem nessas correspondências e nesses telefonemas dizendo que será feita a revisão de sua aposentadoria. Não acreditem nisso. Compareçam, se quiserem, a um posto oficial do INSS e não a esses escritórios que supostamente estariam defendendo esses aposentados. Segundo a polícia, as associações costumam frequentemente mudar de endereço. Foi o que a nossa produção constatou. O Ministério Público de São Paulo diz que sempre aguarda o término dos inquéritos para verificar se é o caso de pedir ou não o encerramento das empresas. A assessoria de imprensa de uma das associações enviou nota afirmando que não existe nenhum processo judicial de natureza criminal em trâmite
que a denúncia é absolutamente vaga, incerta, subjetiva. Ainda segundo a nota, o Sindicato dos Aposentados não é órgão fiscalizador e nem tem condições de emitir qualquer parecer neste sentido. E mais, as reclamações perante o PROCON versam sobre a cobrança extrajudicial de associados inadimplentes, tendo como objeto a anuidade de manutenção prevista no Estatuto Social da entidade, nada existindo de ilegal nesta atitude. A aposentada Isaura aguarda uma solução. Ela acreditou na revisão do benefício e perdeu cerca de R$ 2.500. Chegou a ir várias vezes até a sede da associação para acompanhar o suposto processo e presenciou muita gente reclamando. Segundo ela, quando quis desistir, se sentiu ameaçada. Quando eu fui lá falar para eles que eu não queria mais, ela não gostou, falou que ela tinha muitos advogados para defender. Eu falei, eu não tenho ninguém. Ele faz porque eles se sentem à vontade, eles têm dinheiro, nem tantos lutos que tem por aí. Mudando de assunto, vamos falar de coisa boa. Arroz com feijão, bife, ovo frito. Comida básica, boa e barata que todo mundo deveria saber preparar.